O tempo passava, a menina crescia e não se acostumava com o próprio nome. Continuava achando o nome vazio, distante. Quando aprendeu a ler e a escrever, foi pior ainda ao descobrir o acento agudo de Ponciá. Às vezes, num exercício de autoflagelo, ficava a copiar um nome e a repeti-lo, na tentativa de se achar, de encontrar o seu eco. E era tão doloroso quando grafava o acento, era como se estivesse lançando sobre si mesmo uma lâmina afiada a torturar-lhe o corpo. Ponciá Vicêncio sabia que o sobrenome dela tinha vindo desde antes do avô de seu avô, o homem que ela havia copiado de sua memória para o barro e que a mãe não gostava de encarar. O pai, a mãe, todos continuavam Vicêncio. Na assinatura dela, a reminiscência do poderio do senhor, um tal Coronel Vicêncio. O tempo passou, deixando a marca daqueles que se fizeram donos das terras e dos homens. E Ponciá? De onde teria surgido Ponciá? Por quê? Em que memória do tempo estaria escrito o significado do nome dela? Ponciá Vicêncio era para ela um nome que não tinha dono. Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Ponciá Vicêncio da Conceição Evaristo. Então é mais uma resenha que eu trago pro quadro Contemporâneos aqui no canal. Eu espero que vocês gostem do que eu vou falar aqui sobre essa autora tão aclamada, merecidamente aclamada, que é a Conceição, uma escritora negra, uma escritora contemporânea que ainda tá produzindo muita coisa e que tá conquistando cada vez mais o espaço que ela merece na literatura brasileira, entre os leitores, entre a crítica, na universidade, enfim, em todos os espaços que ela tá conseguindo ocupar agora. Esse foi um livro que eu li em julho, durante a Maratona Julina 2018. Pra quem ainda não viu as minhas leituras desse período, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês darem uma olhadinha. E foi um livro que eu gostei bastante. Eu tenho algumas ressalvas pra fazer sobre o livro, mas são ressalvas que de modo algum vão atrapalhar a leitura de alguém e sobre as quais eu não quero me deter muito aqui, porque o objetivo não é falar mal do livro, muito pelo contrário. O objetivo é mostrar pra vocês que eu gostei da leitura e que eu acho ela super válida e por que eu recomendo que todo mundo conheça a Conceição Evaristo, seja por essa ou por outra obra. Então aqui em Ponciá Vicêncio a gente vai ter a história da Ponciá, que é a protagonista, que é uma moça filha de ex-escravos, uma família que vem dessa tradição da escravidão, que se criou na fazenda do Coronel Vicêncio, nos arredores da fazenda. Existia uma comunidade ali dentro, onde viviam os próprios escravos, onde eles mesmos tinham plantações, e ela nasce ali então e vai crescendo nesse ambiente bastante rural, que é um ambiente que de certa forma, apesar de tudo, tem uma certa segurança para ela. A Ponciá então se desenvolve ali, junto com a mãe, com o pai, com o avô e com o irmão, embora o avô tenha morrido quando ela era muito nova, bebê ainda. Então no começo da narrativa, Ponciá Vicêncio tem essa coisa da família muito presente com ela. O pai acaba falecendo enquanto ela é jovem também, ainda pequena, mas ela se desenvolve muito no contato com a mãe e com o irmão, que vivem naquela casinha simples, dentro daquela estrutura escravocrata a que todos eles estão acostumados. A gente vai acompanhar então uma narrativa entrecruzada que vai alternar entre o tempo presente da Ponciá, em que ela já está na cidade, e o tempo passado, em que ela rememora a infância, de como ela cresceu, como ela se desenvolveu, como ela se relacionava com a família e naquele lugar que ela conhecia tão bem e que era tão familiar para ela, em que ela tinha contato com a natureza, que tinha contato com o barro, que é algo que ela gosta bastante. A Ponciá é uma personagem que faz molduras no barro, né, que faz esculturas, que é algo que ela pegou da mãe, e esses pequenos trabalhos manuais que elas fazem, elas vendem para toda a região ou dão de presente para os amigos da região. Então os escravos têm muitas das obras delas e também o próprio coronel vendia essas obras fora da fazenda. Então ali a gente começa a acompanhar um pouquinho do presente, um pouquinho do passado, sempre alternado, e esse presente da Ponciá é na cidade grande. O fato é que quando a Ponciá cresce e à medida que ela vai percebendo o entorno dela e percebendo a situação real dela, ela percebe que aquela situação ela não quer perpetuar. Então ela tenta ir pra cidade pra ganhar a vida, pra fazer alguma outra coisa diferente daquilo que a família dela vinha fazendo há anos. Ela sente que não cabe mais naquele ambiente rural ali da fazenda
que ela precisa de algumas respostas, que ela precisa tentar alguma outra coisa. E é a partir daí que a gente começa a ver todo o sofrimento das pessoas que passam por essa situação, das pessoas negras pobres que passaram, né, na época da escravidão ou do pós-escravidão, mas que ainda hoje continuam passando, embora de outro modo, ainda pelo mesmo motivo, que é a desigualdade social e o racismo também, claro. Então aqui a gente vai ver a dor da Ponciá tentando descobrir o que ela é, como ela é, tentando entender a natureza dela, as relações familiares dela, a ligação que ela tem com o avô, que todo mundo fala que é muito explícita, mas ela não entende. Então a Ponciá vai se desenvolvendo e ao mesmo tempo vai repensando. Ela passa por muitas coisas que deixam ela com vários traumas e a vida na cidade não é tão legal quanto ela imaginava. E é a partir daí que a gente vai acompanhar essa trajetória, tentando entender suas origens, pensando muito nas coisas que passaram e ao mesmo tempo se sentindo muito sozinha naquela cidade, vivendo num barraco, não tendo muito desenvolvimento pessoal, econômico, social, enfim, sentindo saudade dos familiares e daí por diante. Então é uma história dolorida, é uma história que vai fazer a gente pensar em muita coisa, especialmente na história do nosso Brasil, né? E como as coisas se deram aqui, como não houve um planejamento para essas pessoas depois da escravidão e como isso tudo acarretou nessa grande discrepância que a gente tem na nossa sociedade hoje em dia, né? Em que a vida ainda é muito mais difícil para quem é negro e para quem é pobre. Então, por isso, eu acho que esse é um baita livro. A história da Ponciá vale a pena ser conhecida. Tem outros personagens que circulam pela narrativa. O irmão da Ponciá, ele também tenta ir pra cidade pra viver de uma forma melhor. Ele descobre que preto na cidade pode ser soldado, ele acha isso o máximo. Existe a mãe da Ponciá também, que é uma pessoa que fica meio sem lugar quando perde os familiares dela, né? Então ela sai em busca de alguma coisa. Todos esses personagens se cruzam e chegam até o final juntos. Então é algo que eu achei bacana, uma perspectiva interessante que a Conceição dá aqui, do cruzamento dessas histórias, né? E de como a família é importante e de como esses laços são o que mais pesa no final das contas, né? E o que une todo mundo. O que eu não gostei nessa narrativa? Na verdade, eu tive um probleminha numa questão literária mesmo, que tem a ver com a construção do texto, com a construção da narrativa. Algumas coisas que envolvem a sintaxe, que é uma questão de ordem de pronomes, é uma questão de substituição de palavras, que me pareceu bastante simples e um tanto repetitiva aqui, e às vezes problemática. E também a questão própria da repetição da história, porque ela fala uma coisa num trecho, é um livro composto de fragmentos, eu vou mostrar aqui pra vocês, são pequenos trechos e às vezes ela fala uma coisa aqui e lá adiante ela vai falar de novo sobre essa mesma coisa, repetir uma frase inteira, repetir uma informação que ela já falou, e eu entendo que esse é um recurso narrativo, eu entendo que ela fez isso propositalmente, mas isso me incomodou um pouco, me parece que poderia ter avançado mais em vez de ficar repetindo aquilo. Enfim, é uma questão de gosto literário, então somente nesse aspecto é que eu achei que o livro me incomodou um pouquinho. A história em si é muito boa, as personagens são boas também, e a Conceição Evaristo aqui também tem toda aquela poeticidade dela que todo mundo fala por aí e que é pura verdade. Esse é um romance curtinho, ele tem pouco mais de 100 páginas, então é algo que dá pra ler rapidamente e apesar de ter essas questões dolorosas, eu acho que a gente precisa pensar nisso ainda. Não é algo que seja resolvido, que a gente superou e que a gente consegue lidar bem com todas as pessoas aqui no nosso país. Não, acho que não, e é por isso que ele é não só atual, como imprescindível pra gente pensar o Brasil e pra gente ver, né, que certas coisas precisam de mudança. Recomendo bastante. Da Conceição eu só tinha lido Olhos d'Água, mas entre Olhos d'Água e Ponciá Vicêncio eu prefiro Olhos d'Água, porque eu achei que ali ela desenvolve de uma forma muito mais redonda, muito mais coerente as personagens e as narrativas. Mas isso é algo que não desmerece a obra e eu continuo recomendando com força o Ponciá Vicêncio. Agora eu vou ler, só pra finalizar, um trechinho que eu acho um dos mais bonitos, que é do final da narrativa. Eu não quis contar muito do enredo, porque acaba que eu entrego muito da história e eu quero que vocês leiam. Mas numa parte final, eu achei bonito como ela resgata toda essa história familiar e todos esses cruzamentos entre os personagens. E quem ainda não leu o livro, se não quer algum spoiler, embora não tenha muito, só pula essa parte pros minutos que eu vou deixar aparecendo aqui na tela, porque aí eu já vou ter falado sobre isso, tá? Eu vou só ler esse trecho que contém algumas características da história, mas que eu acho super válido, então pra quem já leu também é bem legal de acompanhar. Tá na página 109 e é uma parte em
que se tá falando sobre o irmão da Poncia Vicêncio e sobre como ele mudou de perspectiva depois de vivenciar um pouco a experiência de ser soldado, né? Como ele se deu conta da trajetória dele e da constituição dele como pessoa. Como explicar pro amigo o que ele acabava de descobrir. Assim como antes acreditava que ser soldado era a única e melhor maneira de ser, tinha feito agora uma nova descoberta. Compreendera que sua vida, um grão de areia lá no fundo do rio, só tomaria corpo, só engrandeceria, se tornasse matéria argamassa de outras vidas. Descobria também que não bastava saber ler e assinar o nome. Da leitura era preciso tirar outra sabedoria, era preciso autorizar o texto da própria vida, assim como era preciso ajudar a construir a história dos seus. E que era preciso continuar decifrando nos vestígios do tempo os sentidos de tudo que ficara para trás, e perceber que por baixo da assinatura do próprio punho outras letras e marcas havia. A vida era um tempo misturado do antes, agora, depois e do depois ainda. A vida era a mistura de todos e de tudo, dos que foram, dos que estavam sendo e dos que viriam a ser. Então a gente tem também em Poncia Vicêncio toda essa questão da identidade, né, da ancestralidade desses povos que vieram pra cá e que fizeram história aqui no Brasil, da constituição dessas pessoas em comunidade e de como esses laços que se criavam são importantes e mais significativos do que qualquer outra coisa. Aprender a ler era importante para Poncia Vicêncio, assim como o irmão dela também. Ele aprendeu a ler e ele viu que não era isso que ia fazer com que ele se tranquilizasse na vida dele, mas sim quando ele ajustasse as contas com o passado, né, entendesse quem ele era. Então eu acho isso muito legal e é por essas e por outras que eu recomendo demais essa leitura. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Comenta aqui embaixo se já leu alguma coisa da Conceição Evaristo, ou comenta o que quiser, fica à vontade. Eu vou deixar aqui no box da descrição o link para adquirir esse livro, caso vocês tenham interesse, e se vocês utilizarem o meu link, a Amazon me repassa um pequeno valor pela venda, vocês não gastam nada mais por isso, todo mundo fica feliz. Se está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.